Opa, e aí galerinha, beleza? Aqui é seu professor Lúcio Tovar, né? Professor de Biologia. Gente, vocês aí, alunos do segundo ano do Colégio Delta, lembre-se que nós estávamos estudando os vírus, tá lembrado disso? Então foi assim, nós estudamos as características gerais dos vírus, falamos de como eles se reproduzem, falamos de algumas viroses importantes, né? Como o HIV, né? Que causa a AIDS e diversas outras viroses, olhando ali aspectos gerais, né? Tipo, como que ocorre a transmissão, como que a doença se manifesta, né? Os sintomas, as medidas preventivas. E agora a gente tem que passar para o próximo reino, né? Então agora a gente entra no reino Monera, que é o grupo aí das bactérias, cianobactérias, arqueias, né? Vamos ver uma aula disso aqui agora. Antes de a gente começar a aula, eu quero pedir para você o seguinte: tente manter sua rotina de estudo, certo, gente? Então, é muito importante você continuar construindo seu caderno, você continuar fazendo as atividades que nós estamos passando aí para vocês, tá? Tente manter uma rotina, né? Hora de acordar, hora de comer, tá certo? Hora de dormir, porque isso vai ajudar você a ter um desempenho melhor aí. Claro que videoaulas, né, é um pouco diferente de aulas presenciais, mas é basicamente o mesmo conteúdo que eu daria na sala de aula, eu vou dar aqui para você, certo? Mesmo conteúdo. Então, se você tiver aí organização, disciplina e vontade de aprender, você consegue aprender da mesma forma que lá na aula presencial, beleza? Outra coisa, gente, se você estiver angustiado com alguma dúvida, quiser me perguntar, você pode entrar no meu Instagram, tá? Lá, Lúcio Tovar, então @Lúcio Tovar, você me acha lá facinho. Pode me mandar direct lá também. E fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, alguma sugestão, crítica também em relação à aula, não tem problema não. Você pode comunicar comigo direto lá pelo direct do Instagram, ou também lá no Instagram você vai ver lá na bio um link que joga você em um grupo. Eu estou colocando os alunos meus que têm interesse de entrar nesse grupo. Lá você pode fazer pergunta para mim e também eu estou sempre mandando materiais lá para quem está estudando aí, beleza? Então qualquer coisa entra lá no grupo lá e pode se manifestar lá à vontade. Tranquilo? Então, gente, vamos lá, vamos assistir essa aula, tá? Outra coisa, siga as recomendações aí do Ministério da Saúde, né? Fique em casa, respeita isso, tá? Isso é importante pra gente passar por esse processo aí chato o mais rápido possível, tá? Beleza? Então vamos lá, galerinha, bora pra aula. Olha só, gente, aqui é Reino Monera, tá? Lembrando que eu tô dando uma aula aqui pros meninos do Colégio Delta. Deixa eu pegar aqui a caneta. Olá, meninos do Colégio Delta de Anápolis, né, gente? Segundo ano, tá, galerinha do segundo ano aí do Colégio Delta. Eu sou o professor Lúcio Tovar, você sabe que eu dou aula de biologia para vocês. Tamo aí no Reino Monera. Galerinha, olha só, Reino Monera, a primeira coisa que você tem que vir na sua cabeça quando a gente fala de Reino Monera, gente, é que eles são organismos procariontes, beleza? Procariontes. Lembra que isso aqui, gente, é o seguinte: organismos procariontes são aqueles organismos que não possuem núcleo, né? Ou seja, a característica mais marcante de procarionte é a ausência de núcleo. Lá, aquele núcleo delimitado pela carioteca, né? Não existe esse tipo de núcleo aqui, beleza? E também a ausência, né? Ausência de organelas membranosas, gente, beleza? Então não existe aqui também aquelas organelas membranosas, né, que você já estudou, tipo retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, né? Essas organelas membranosas, tá? Organelas que têm aí uma membrana revestindo, não existe isso aqui nos organismos procariontes, não existe isso no Reino Monera, beleza? Então são células mais simples, mais primitivas. A gente tem que entender que esses organismos são organismos, de uma forma geral, primitivos, tá? Provavelmente os primeiros organismos que surgiram no nosso planeta tinham características aí semelhantes aos organismos do Reino Monera, beleza? Sempre, gente, são organismos unicelulares. Você sabe que isso quer dizer o quê? Apenas uma célula, tá? Então não existe pluricelularidade aqui no Reino Monera, beleza? Sempre organismos unicelulares. Depois você vai ver que eles podem formar colônia. Por exemplo, aqui nessa imagem, ó, aqui, ó, vou riscar aqui para você. Nós estamos vendo aqui uma célula, tá vendo? Isso aqui é outra célula.
Isso aqui é outra célula. Então eles estão formando aqui uma colônia, beleza? Cianobactérias, olha lá, podem formar colônias também. Isso aqui são cianobactérias, ó. Elas vão se juntando, né? E vão formando uma estrutura colonial. Ou pode ficar sozinha também, como você está vendo aqui nesse caso aqui, ó. Isso aqui é uma bactéria, né, solitária, tá? Não vive em colônia, beleza? Então existe a possibilidade de viver em colônia, mas isso não é um organismo pluricelular. São vários organismos que ficam fisicamente unidos, beleza? Para poder ter mais chances aí de competir com outras espécies, tá? Então, geralmente isso traz alguma vantagem para eles. E algumas bactérias podem formar colônias, outras não. Isso é um pouco variável, depois eu vou falar um pouco mais disso. Gente, outra coisa é diversidade metabólica. O que eu quero dizer com diversidade metabólica? Gente, tem bactéria, tem organismo que faz respiração celular aeróbia, tá? Então tem bactéria aeróbia, tem bactéria que é anaeróbia. Então, bactéria anaeróbia, ela vai realizar aí fermentação, tem processos de fermentação que as bactérias podem realizar, beleza? Tem bactéria, gente, ou organismos do reino Monera que podem fazer fotossíntese, ou seja, podem ser autotróficos, assim como podem ser heterotróficos, beleza? E ainda existe organismos que fazem quimiossíntese, beleza? Então é uma diversidade muito grande, tá? Porque tem organismos que são autotróficos, tá? Vou até colocar aqui no canto, ó. Lembra disso. Autotróficos quer dizer o quê? Quer dizer que produzem seu próprio alimento, né? Ou através da fotossíntese, ou através da quimiossíntese. E tem organismos que são heterotróficos, tá? Heterotróficos quando não produzem seu próprio alimento. E aí, nesse caso, eles precisam obter alimento de alguma maneira, tá? Beleza? E aí, gente, olha só, você vai ver que é muito comum organismos do reino Monera, deixa eu voltar lá. Organismos do reino Monera, eles podem ser decompositores, é muito comum organismos decompositores no reino Monera, beleza? Então, bactérias decompositoras, você sabe disso, você sabe que isso é típico de bactéria, né? Sendo que a maioria dos decompositores do nosso planeta são ou bactérias ou fungos, em alguns casos protozoários também, tá? Algumas bactérias são parasitas. Aí você vai lembrar das bactérias que causam doenças, né? As bactérias patogênicas, elas são parasitas nossos, né? Você pegar, por exemplo, aí, a sífilis é causada por uma bactéria, a gonorreia é causada por uma bactéria, né? Então nós temos vários tipos de doenças bacterianas aí, e essas doenças são causadas por bactérias que são parasitas do nosso organismo, beleza? Tem bactérias que são produtores. Aí você vai lembrar das... Desculpa. Aí você vai lembrar das cianobactérias, principalmente, tá? Elas são organismos fotossintetizantes, produtores. Tem algumas bactérias também que vivem em regiões especiais, que são quimiosintetizantes. Ambas são produtoras, são autotróficos, então são produtores de cadeias alimentares, né? Existem bactérias, gente, que são simbiontes, que vivem aí com outros organismos, né? Por exemplo, você sabe que tem bactérias na nossa flora intestinal, tá? Então não esquece disso. Nossa flora intestinal ou microbiota intestinal, tem bactérias do bem, vivem lá, nos ajudam a sintetizar vitaminas, né? Então são importantes para o funcionamento do nosso sistema digestório. Tem bactérias aí, por exemplo, que formam associações com raízes de plantas, tá? Existem essas bactérias que são peraí, só um pouquinho, que são denominadas Rhizobium, tá? Deixa eu consertar aqui. Rhizobium, beleza? São bactérias que se associam com raízes de plantas, estabelecem relações harmônicas e acabam vivendo junto ali com as plantas, favorecendo essas plantas aí, tá? Nós vamos ver isso aqui depois, quando você estiver estudando lá ciclo do nitrogênio, você vai ver a importância dessas bactérias Rhizobium, né? Então você percebe que as bactérias podem viver de diversas maneiras, ou sendo decompositoras, ou sendo parasitas, produtores, ou fazendo simbiose. Essas imagens que eu coloquei aqui são de bactérias. Essa aqui é uma bactéria que tem aqui, ó, olha só, flagelos, tá vendo, ó, para ela se locomover. Não é toda bactéria que tem. Tem bactéria que tem flagelo, tem bactéria que pode ter cílio.
tem bactéria que não tem nenhum dos dois, tem bactéria que vive sozinha, tem bactéria que faz colônia, então tem uma diversidade muito grande nos organismos aí do reino Monera, tá, gente? Beleza? Vamos lá. Ó, aqui é a estrutura celular de uma bactéria, tá? Então é importante a gente perceber o seguinte: a bactéria, ela vai ter uma membrana plasmática, assim como qualquer célula tem. Gente, não existe, né, nenhuma célula que não tenha membrana plasmática. Então aqui está a membrana plasmática, que seria a camada mais interna, tá? O revestimento ali da célula. E vai ter uma parede celular, beleza, gente? Parede celular. Só que a parede celular aqui não é aquela parede igual das plantas, não. Não tem celulose na parede celular. Aqui tem outro tipo de estrutura, que são chamadas aí de peptídeo-glicanos ou peptídeo-glucanos, como está aqui, tá? Que é uma combinação de peptídeo, né, sequência de aminoácidos, com carboidrato, com polissacarídeo, né? Então, essa combinação aí forma a parede celular das bactérias, beleza, gente? E, eventualmente, pode ter uma camada externa também, tá? Uma camada de fosfolipídio aí externa também. Isso vai depender do tipo da bactéria, beleza? Lá dentro do citoplasma, aqui, ó, tá entremeado, eu tô rabiscando por cima. Isso aqui tá representando, gente, o material genético. É o DNA, tá? Dessa bactéria, pode ser chamado de nucleóide. Mas não existe um revestimento, então ele tá solto no citoplasma, esse nucleóide aí. Tranquilo? Beleza? Aqui, gente, olha só, tem as fímbrias, tá vendo esses risquinhos aqui que você tá vendo? Isso são projeções da membrana que extravasam aí a parede celular e essa cápsula também, beleza? Em alguns casos até, isso vai permitir a conexão entre bactérias para transferir material genético, né? Bem interessante isso, vamos falar disso mais para frente. As bactérias também podem ter flagelos, né? Isso não é toda que vai ter. Eu coloquei aqui o flagelo, representado por essa estrutura alongada aqui, ó. Quando aparece flagelo, gente, isso está relacionado com locomoção, beleza? Tranquilo? Então essas são as estruturas aí. A cápsula também pode ter ou não ter, tá? A cápsula pode ter ou não ter. A cápsula não é uma estrutura que é, vamos dizer assim, obrigatória de aparecer aí nas bactérias. Então essa é a estrutura geral das bactérias, tá? Lembrando que aqui tem ribossomos, ó, não marquei, mas tem vários pontinhos aí, que são os ribossomos, tá? Ribossomos não falta não. Só que é um ribossomo, inclusive, diferente dos ribossomos que aparecem nas células eucariontes, tá? Existem diferenças aí na estrutura molecular do ribossomo aqui de procarionte em relação aos eucariontes, beleza? Até na membrana plasmática existem algumas diferencinhas. Os tipos de fosfolipídios podem ser diferentes. Então é legal você saber que existe uma certa diferenciação entre bactérias, organismos procariontes e organismos eucariontes. É como se fossem organismos de linhagens diferentes, entende, gente? Então eles se diferenciaram num passado muito distante e existe uma linhagem que deu origem aos procariontes atuais e outra linhagem que deu origem aos eucariontes atuais, né? Por isso que você pode ver uma divisão assim, ó. Existe uma divisão que é baseada na sistemática filogenética, né? Ou seja, baseada no grau de parentesco como critério, já falamos disso, que divide os seres vivos assim, em 3 domínios. Lembra disso? Domínio bactéria, domínio árquea, beleza? Árquea e domínio eucária, tá certo, gente? Esses 3 domínios aí, ó, montando um cladograma dessa forma aqui, ó. Isso representando que o grupo das bactérias é o grupo mais primitivo de seres vivos que nós conhecemos hoje. Depois, né, tem um grupo das árqueas, certo? O domínio das árqueas. No sistema aí de 3 domínios, né, eles estão em domínios diferentes, são grupos filogeneticamente distintos. Mas nessa classificação tradicional que a gente usa de 5 reinos, eles estariam ali no reino Monera, beleza? Estariam no reino... Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho, né? Estariam no reino Monera, tá? Então, reino Monera, eu estou me referindo ao sistema de Whittaker-Margulis, aquele sistema de 5 reinos. Agora, quando eu falo de domínio, é um sistema diferente, mais novo, mais moderno, baseado na sistemática filogenética, na cladística. E aí, as bactérias têm um domínio, fazem parte do domínio, árqueas fazem parte de outro domínio. E aí você percebe aqui que as árqueas são mais próximas dos eucariontes do que as bactérias, né? Então as bactérias são mais primitivas do que as árqueas. Diferente
de quando descobriram essas arcas, né? Acreditava-se que elas eram mais primitivas que as bactérias. Hoje nós sabemos que não é assim, as bactérias são realmente mais primitivas. Beleza, gente? Então isso faz com que algumas características que apareçam nas bactérias não apareçam nos eucariontes ou até mesmo não apareçam nas arcas também. Beleza? Então essa é um aspecto interessante de filogenética para você saber. Forma de bactéria, gente, olha que interessante. As bactérias, como eu te disse, elas podem ser coloniais ou não. Elas podem viver isoladas ou viver em colônia, beleza? Quando vive em colônia, gente, olha só que legal. Por exemplo, aqui eu tenho cocos. Cocos seriam bactérias que estão vivendo isoladas. Mas elas podem se juntar e formar diplococos, olha lá que interessante. Duplinhas, né? Duplinhas de bactérias com essa forma de coco, que é uma forma aproximadamente esférica, né? Beleza? Tem outras formas aqui, ó. Streptococcus, tá vendo? Elas vão juntando cocos e formando uma espécie de um colarzinho, né? Uma sequência de cocos enfileirados, né? Isso forma o que a gente chama de Streptococcus. Staphylococcus, olha lá, lembra um cacho de uva, né? Vai formando um monte de bactérias com esse formato aí de cocos esféricos. E isso vai dando um aspecto semelhante a um cacho de uva. É o que você está vendo aqui nessa imagem, beleza? Existe um formato aqui, ó, que a gente chama de vibrião. Vibrião é um formato semelhante a uma vírgula, né? A gente fala em forma de vírgula. É uma formazinha, você tá vendo aqui, né? Meio curvadinha, né? Lembra uma vírgula, aquela do português. Vibriões. Existem formas que são semelhantes a bastões, né? Que são chamados de bacilos. Bacilos, tá vendo, ó? Bacilos. E esses bacilos podem se juntar, né? Formando também colônia, tá vendo, ó? Os bacilos podem se juntar formando colônia também. Outro formato interessante é esse aqui, ó, o espirilo, tá vendo? Também tem um formatinho ali, lembrando uma vírgulazinha, lembrando uma espiralzinha, né? E ela geralmente é flagelada, tá vendo, ó? Os flagelozinhos ali para poder permitir a locomoção. Então, aqui tá mostrando outra bactéria flagelada, né? Cheia de flagelos aí, ó. Né? Na verdade tá parecendo cílios isso aqui, né? Pode ter bactéria ciliada também, tá? Então existe bactéria ciliada e existe bactéria flagelada. Vou fazer essa aqui que está com mais aspecto de flagelo. Flagelo e tem bactéria com cílio também, beleza? Ciliada ou flagelada. Existem também esporos bacterianos que podem se formar, tá? Depois eu vou falar dessa formação de esporos, né? De endósporos aí, tá? Então esses são formatos comuns, né? Que a gente vê em bactérias, tá bom? Beleza? Eu pulei aqui um espirilo aqui, né? Esse aqui também é espirilo também, tá? Tranquilo? Então são formatos comuns aí, você observa que pode ter colônia ou não, né? Reprodução de bactéria é outro ponto importantíssimo, gente. Olha só, bactérias podem se reproduzir de forma sexuada, mas também pode se reproduzir de forma assexuada, beleza? Assexuada, a forma mais comum, gente, é a bipartição, beleza? Bipartição, o nome já está falando, vai dividir em duas, né? Então você tem aqui uma determinada bactéria, no final do processo você tem aqui duas bactérias se formando. Lembrando, gente, que processo assexuado não tem variabilidade genética, beleza? Então lembra disso. Ausência de variabilidade. Variabilidade genética. Não gera variabilidade genética. Ou seja, as bactérias filhas que estão surgindo aqui nesse processo, ó, estou circulando elas, são geneticamente idênticas entre si e são geneticamente idênticas àquela célula da qual elas se originaram, beleza? Então, olha o processo, gente. A bactéria se alonga, lá, ó, a bactéria se alonga, o DNA replica, então duplica o DNA. Acontece aqui na etapa 1, que eu estou te mostrando. Na etapa 2, a parede celular e a membrana plasmática começam a se dividir. Então, você está vendo aqui uma divisão, ó, tá vendo? Uma espécie de um estrangulamento aqui. O DNA já se separou, né? Ele se replicou. Então, uma cópia veio para um polo, outra cópia veio para o outro polo, beleza? Em alguns livros, gente, você vai encontrar que o mesossomo participa desse processo. Existe uma controvérsia aí, tá? Mas só para você entender, o mesossomo é uma estrutura que parece uma invaginação, é uma invaginação, né? Na membrana plasmática. Então, imagine lá, a bactéria tem a parede celular, beleza?
aqui por fora, parede celular, aqui por dentro seria a membrana plasmática, e essa estrutura aqui seria o mesossomo, né? Então, em alguns livros você pode encontrar que o mesossomo se duplica e ele que é responsável por arrastar o DNA para os polos, beleza? Mas tem controvérsia nisso aí. Existem pesquisas, né, que indicam que esse mesossomo, na verdade, ele não existe naturalmente na bactéria e ele é só fruto de uma reação, né, quando essas bactérias são colocadas em meio com determinados tipos de corantes para visualizá-los. Então, existe uma certa controvérsia nisso, mas é importante você saber, caso apareça alguma questão falando de mesossomo, lembra que mesossomo ele vai ser responsável por separar, né, as moléculas de DNA durante a bipartição, ok? E também ele pode ser associado à respiração celular. Acredita-se que nessa estrutura tem uma concentração maior de enzimas oxidativas relacionadas à respiração celular, beleza? Ó, aqui no 3 está mostrando já as paredes se separando completamente, né, as paredes celulares, a membrana se separando completamente, então eu tenho já duas células aí completamente separadas, e aí isso acaba gerando duas células geneticamente idênticas entre si, beleza? Essa é a forma mais comum de reprodução, tá, gente? A bipartição. Só lembrando uma coisa que é o seguinte, isso não pode ser chamado de mitose, tá? Mitose é um processo que só ocorre em célula eucarionte. Então aí envolve condensação de cromossomo, lembra daquelas fases? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Você estudou isso quando você estudou divisão celular, mitose, meiose. Não existe isso em bactéria, nem mitose e nem meiose. Bactéria não tem cromossomo capaz de se condensar e descondensar, não existe isso. Lá no nucleóide é DNA e só DNA, não tem as histonas, não tem aquelas proteínas que permitem a condensação. Então não tem também mitose, não tem meiose, não tem divisão celular típica de eucarionte. Aqui a bipartição é bem diferente, tá bom? Outro processo interessante, gente, é a endosporia. Endosporia é a formação de endósporo. Isso aqui, gente, você tem que associar ao seguinte, é uma estrutura de resistência, beleza? A bactéria pode construir, pode formar essas estruturas e elas conseguem sobreviver a condições relativamente inóspitas, condições adversas, beleza? E aí, esse endósporo, no momento oportuno, quando as condições estiverem favoráveis, ele pode germinar e dar origem a novas bactérias, beleza? Vamos acompanhar aqui como é que acontece, ó. Partindo aqui da processo 1, tá lá a bactéria, normalzinho, feliz da vida, né? Aí, no processo 2, a gente está vendo que o material genético está se duplicando, beleza? Vai existir agora uma separação da membrana, olha aqui, ó. A membrana está se separando, beleza? Vai formar aqui uma espécie de envoltório contendo aqui um material genético, e a outra cópia de material genético fica de fora. Então, aqui na estrutura 4, você percebe que houve um isolamento do material genético por uma membrana que se formou aqui dentro da bactéria. Por isso, endósporo, é como se fosse um esporo interno a bactéria. Beleza? Aí, gente, essa estrutura, ela começa a formar novos envoltórios aqui. Beleza? Vai formando aqui uma série de envoltórios, de modo que o material genético fica envolvido por esses envoltórios, né, protegido ali, e isso vai permitir ele conseguir sobreviver a condições inóspitas, aí, a condições adversas, vamos colocar assim, no ambiente, beleza? Tá vendo aqui na estrutura 7 e 8 essas estruturas se formando, ó, tá vendo? 9, e aí ocorre a ruptura desse endósporo, esse endósporo fica no ambiente, como está mostrando na estrutura 11, beleza? Aqui, ó, tô mostrando para vocês as estruturas mais detalhadas desse endósporo, ó. Tá vendo? Tá aqui o material genético, ok? Aqui a camada mais interna, ó, é a própria membrana citoplasmática, ok? Nós temos, por fora da membrana citoplasmática, uma estrutura aqui que ele está chamando de corteza, tá? É uma estrutura de peptidoglicano, é basicamente a parede celular, beleza, gente? Isso aqui. Externamente tem uma capa, essa capa, ela é constituída basicamente de proteína, tá? Então rica em proteína, tanto a capa como esse exospóreo aqui. São estruturas ricas em proteínas e elas vão gerar uma resistência muito grande dessa estrutura, fazendo com que o que está lá dentro, né,
O material genético, lá dentro também fica ribossomos lá dentro, tá? Certas enzimas lá dentro, mas sem metabolismo, fica em estado de dormência. Então isso tudo fica envolvido por esses envoltórios e consegue perdurarem no ambiente em condições adversas, até ele encontrar condições favoráveis e a dormência ser quebrada. Aconteceu o que a gente chama de germinação e formar assim uma nova bactéria, beleza? Agora, reprodução sexuada, gente, vai ter 3 tipos, tá? A conjugação, a transformação e a transdução. São processos que geram variabilidade genética, daí a gente pode considerar como sendo reprodução sexuada, ok? Bom, a conjugação, gente, é basicamente uma transferência de plasmídio, tá? Então eu quero que você lembre disso aqui na hora. Transferência... Peraí, deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado, né? É uma transferência de plasmídio. Deixa eu apagar tudo aqui, escrever mais bonitinho para você, ó. É uma transferência de plasmídio. Transferência de plasmídio. Mas aí você pergunta, professor, o que é plasmídio, né? Inclusive, acho que eu não mostrei lá naquela primeira imagem da bactéria, ó. Quando você pega lá uma bactéria, então, você sabe já que tem a parede celular, né? Internamente tem a membrana plasmática, beleza? Deixa eu mudar a cor um pouquinho, tô escrevendo só de vermelho. Ó, aí o material genético, vou fazer de azul, ó. Tem o material genético, que é ali o nucleóide, ok? E tem, gente, fragmentinhos de DNA, né, que nós chamamos de plasmídio, beleza? Essas estruturas são os plasmídios, certo? Plasmídio, gente, é um pequeno DNA, uma pequena molécula de DNA que na maioria das vezes tem genes que dão resistência a essa bactéria. Ela consegue superar condições adversas por causa de genes que tem aí nesse plasmídio. Eles produzem enzimas, produzem proteínas que dão resistência a eles. Por exemplo, resistência a antibióticos. Então, quase sempre, a resistência que bactérias possuem a antibióticos, elas são determinadas por genes que estão no plasmídio, beleza? Olha que interessante isso. E aí, esse plasmídio pode ser transferido de uma bactéria para outra. É justamente essa transferência de plasmídio que a gente vai chamar de conjugação. Nessa imagem aqui você consegue ver isso, ó. Deixa eu puxar o vermelho aqui de novo. Olha só. Aqui eu tenho uma bactéria, ó. Repara que isso aqui são os plasmídios, ó. Plasmídio, tá vendo, ó? Plasmídio. Tá aqui esses círculozinhos vermelhos. Aqui eu estou mostrando uma outra bactéria aqui sem plasmídio. Então, basicamente, o que vai acontecer é a transferência de plasmídio de uma bactéria para outra. Então, imagina que essa bactéria, que eu vou chamar de bactéria A, imagina que essa bactéria tenha lá no plasmídio a resistência, por exemplo, à penicilina, né? Aí, essa bactéria que não tem resistência à penicilina, essa bactéria B. Se a bactéria A transfere aquele plasmídio para a bactéria B, a bactéria B passa a ter agora a resistência também à penicilina. Tá vendo isso? Então acaba que essa transferência de plasmídio, ela ajuda, né, as bactérias ali a compartilhar genes que vão garantindo resistência para quem está recebendo aí esses genes, ok? Esse processo, ele acontece através de um tubo, né? Aqui está chamado de tubo de conjugação. Vou puxar para cá, ó. Esse tubo de conjugação pode ser chamado também de fímbria sexual ou pile sexual, beleza? Ou até pelo sexual também. Isso aqui, gente, basicamente é uma ponte citoplasmática, beleza? Uma ponte citoplasmática. Como assim? É uma ponte que liga o citoplasma de uma célula na outra. E isso vai permitir a transferência de plasmídio de uma bactéria para outra. Eu posso falar que a bactéria que está doando o plasmídio é a bactéria doadora, a bactéria que está recebendo o plasmídio é a bactéria receptora. Às vezes você pode encontrar até que a bactéria que doa é o macho, a bactéria que recebe é a fêmea, beleza? Mas é só uma questão de convenção isso aí. Não existe isso de macho e fêmea, não tem muita diferenciação. Gente, aí olha lá, estabeleceu aqui a ponte, transferiu o plasmídio, agora pronto. Elas podem se separar e agora eu vou ter as duas bactérias com os plasmídios ali, né? O plasmídio se replicou, foi transferido para uma bactéria receptora e agora as duas possuem aquele plasmídio, as duas possuem aquela característica extra, tá? Nós costumamos falar, gente, que o plasmídio, ele é um DNA extra
genômico. DNA extragenômico. Porque é um DNA que não faz parte do genoma da bactéria. É um extra. É só para dar algumas características a mais. A bactéria não precisa desse DNA para existir, para estruturar suas partes fundamentais. Mas isso pode garantir uma resistência maior e a sobrevivência dela em alguns tipos de ambientes. Ok? Então, como isso está gerando uma variabilidade genética, como eu estou adicionando genes numa bactéria, gerando variabilidade genética, isso pode ser considerado um processo sexuado, beleza? Agora, outro processo interessantíssimo, gente, é a transformação bacteriana. Esse aqui foi um experimento feito pelo Griffith, né, um experimento que ficou famoso, e aí ele descobriu o processo de transformação. Olha que interessante, gente. Ele pegou aqui nesse quadrinho 1, está mostrando que ele pegou bactérias capsuladas, né, bactérias lá que geram pneumonia, tá? Pneumococcus, que geram pneumonia. Tem duas versões. Tem as capsuladas, beleza? Então tem a capsulada e tem aquelas que são não capsuladas. Não capsuladas, beleza? Ou seja, com cápsula e sem cápsula. O fato é que a capsulada, ela é letal. E a não capsulada não é letal. Então olha só que interessante. Quando ele injeta a bactéria capsulada, o ratinho morre, né? Ele pega lá uma pneumonia grave e acaba morrendo. Aqui no quadrinho 2, quando ele injeta a bactéria sem cápsula, né? Ou seja, a não capsulada, o ratinho sobrevive. Então ele pega lá a pneumonia, dá uma tossidinha, passa e recupera sem morrer. Beleza? Então a capsulada está matando, a não capsulada não mata. No experimento 3, olha o que ele fez. Ele pegou, no quadrinho 3 aqui, olha o que ele fez. Ele pegou bactéria capsulada, tá certo? Ele pegou bactéria capsulada e ferveu essas bactérias capsuladas, matando elas. Então elas estão mortas. E aí ele injeta a bactéria morta no ratinho. Gente, obviamente, injetando as bactérias mortas, o ratinho sobreviveu, ele não pegou doença, ok? Mas aí olha o que ele fez aqui no quadrinho 4. Ele pegou as bactérias sem cápsulas, viva, beleza? Sem cápsula viva, e misturou com aquela linhagem morta de bactéria capsulada. Ou seja, capsulada morta, tá morta, não vai causar nada. Aquela bactéria sem cápsula, a gente já viu aqui no quadrinho 2, né? Que o ratinho sobrevive. Mas quando ele junta as duas, capsulada morta com não capsulada viva, o ratinho morreu. Olha que interessante isso, né? O ratinho morreu. E aí ele deduziu o seguinte, ele deduziu que as bactérias vivas, elas olha só, é assim, ó. A bactéria está lá morta, tá aqui o DNA circular dela. DNA circular, gente, é porque o DNA de bactéria é diferente do nosso. As extremidades no nosso DNA, elas são extremidades livres, né? No DNA de bactéria, as extremidades se conectam. A gente chama isso de DNA circular, tá? Então tá aqui o DNA circular da bactéria. A bactéria morreu, olha lá, vai acontecer a lise, né? A membrana dela se rompe, a parede se rompe, o DNA tá lá. Aí o DNA se fragmenta. Ó. Então aqui nós temos fragmentos de DNA. Esses fragmentos de DNA, eles vêm aqui e se ligam à superfície de bactérias vivas. Então tá aqui o DNAzinho, ó. Ele acaba sendo introduzido na célula, tá vendo esse DNA? Ou seja, ele foi incorporado por essas células aí vivas e acaba então fazendo parte do DNA. Ó. Ele foi incorporado ao material genético dessa bactéria que estava viva ali. Então foi o que aconteceu. Aquelas bactérias vivas, não capsuladas, incorporaram o DNA das bactérias capsuladas que morreram. E aí elas passaram a produzir a cápsula também. Ou seja, foi uma bactéria transformada, né? Ela alterou o seu material genético, teve uma adição de material genético ao seu DNA. Então é um processo sexuado, é um processo que gera variabilidade genética, né? Extremamente interessante isso aí, tá? Não esquece desse processo, não esquece do experimento com os ratinhos, que isso pode ser cobrado.
Outra coisa, gente, é a transdução. Essa aqui é muito interessante e como você já estudou vírus, ciclo reprodutivo de vírus, fica fácil você entender isso aqui. Lembra que o vírus ele introduz um material genético na célula? Lembra do vírus de DNA, um bacteriófago? Ele introduz um material genético na célula, igual está mostrando aqui, ó, aqui na imagem 1, né? Ou seja, esse vírus tinha aqui um material genético, esse material genético foi introduzido na bactéria. Tá aqui o material genético do vírus, o DNA do vírus, beleza? Aí acontece aquele ciclo, né? Lítico, lembra disso? Olha lá, aqui está escrito, o DNA do bacteriófago é ligado e inicia um ciclo lítico. Pode acontecer ciclo lisogênico, né? E depois iniciar o ciclo lítico. Lembra, se você tiver com dúvida, relembra isso. Lisogênico é aquele que as células hospedeiras, né, ficam se reproduzindo, replicando o DNA viral, mas sem acontecer produção de novos vírus efetivamente, apenas o DNA sendo replicado. Mas ciclo lítico é quando o DNA vai ser expresso, né, vai gerar proteínas virais e, consequentemente, novas partículas virais. Aqui eu estou mostrando direto o ciclo lítico, beleza? Então tá montando novos vírus aqui, esses novos vírus estão saindo da célula, né, nas quais eles foram aí produzidos. Só que olha que interessante, fragmento de DNA bacteriano pode ir para dentro do vírus. Esses novos vírus aqui, ó, gente, eles podem carregar DNA bacteriano. E aí, quando esses vírus forem infectar novas células, igual está mostrando aqui, ele acaba introduzindo aquele DNA bacteriano, né, nessa nova bactéria. Então, dessa maneira, o vírus ele vai funcionar como um vetor de DNA, beleza? O vírus acaba funcionando como um vetor de DNA, levando DNA de uma bactéria para outra, beleza? Inclusive, esse princípio aqui, ele vai ser aplicado na engenharia genética, beleza? Para poder introduzir DNA em células hospedeiras. Mas nós vamos falar isso na hora oportuna, quando a gente for falar de engenharia genética, tá? Beleza? Então, gente, é isso, tá? Você viu que tem a conjugação, a transformação e a transdução, que são processos sexuados. Assexuados, vamos considerar a bipartição e a endosporia, foram os processos que eu mostrei aqui para você hoje. Então nós vimos características gerais de bactérias, né? E vimos também a reprodução de bactérias. Na próxima aula nós vamos falar de algumas bacterioses aí que são importantes para nós. Tranquilo isso? Então é isso aí, galerinha. Continue estudando, faça seu caderno, beleza? Faça seu resumo baseado nessa aula, coloque no seu caderno e não pare de estudar, ok? Abraço, gente. Até a próxima.